Seguindo com o tema, a privatização do petróleo ou da Petrobras, melhor dizendo, hoje é domingo e estou fazendo uma série de comentários a respeito da privatização da Petrobras e elencando aqui uma série de motivos contra ou a favor e debatendo com vocês se essas questões realmente dizem e trazem a verdade ou são pontos de vista que exprimem um pensamento do mercado, do Deus mercado. A meu ver, exprimem exatamente isso, um pensamento do mercado, um pensamento capitalista e nada mais. Não existe uma preocupação com os aspectos sociais de termos ou deixarmos de ter uma empresa estatal bem gerenciada, livre da corrupção e com compromissos de gestão assumidas perante o povo brasileiro, que existem formas de se fazer isso. E existe um artigo que nós vamos compartilhar agora sobre a crise do petróleo. O que foi a crise do petróleo, fases e consequências e como é que isso aconteceu. É importante conhecer isso quando nós falamos sobre petróleo, reserva de petróleo é nosso, Petrobras não pode ser privatizada, e a geopolítica do petróleo, como muitos falam, e que existem tantos cursos por aí, a própria Petrobras deu vários cursos para a gente para entender melhor essa questão de como funciona o mercado do petróleo e por que tanto se briga no mundo inteiro por conta disso. Então vamos lá ao artigo escrito por Renata Selle em 16 de abril de 2019, um artigo bem recente. Um conhecimento da geopolítica atual é muito importante para quem vai fazer uma prova no Enem, por exemplo, ou nos vestibulares, mas também é importante para qualquer um de nós. Isso porque na prova de Ciências Humanas e suas tecnologias, um dos conteúdos cobrados é justamente o entendimento sobre as relações econômicas e políticas entre os países. É aí que entramos nós. É uma das peças-chave para entender a geopolítica mundial hoje, e uma das peças-chave para entender a geopolítica mundial hoje é a crise do petróleo, que provocou e provoca guerras entre várias nações e que ainda não tem uma solução definitiva como almejado. É disso que falávamos ainda há pouco na leitura de outros artigos e nos comentários que fazíamos. Se você ficou curioso para entender de que maneira um produto como o petróleo influencia tanto o mundo inteiro, vamos lá conhecer. O que foi a crise do petróleo? Antes de começarmos a explorar o que foi a crise do petróleo, temos que entender por que ela é tão impactante. Como sabemos, o petróleo é uma energia não renovável, ou seja, utiliza de recursos naturais esgotáveis que um dia vão acabar. Por causa disso, o petróleo é motivo de muita especulação financeira se estamos cada vez mais próximos do fim desse recurso ou ainda o utilizamos como fonte principal de energia. Então, é normal que haja uma disputa intensa por esse produto. E não é à toa, quero argumentar também, as guerras que acontecem principalmente nos países árabes por conta desse produto chamado petróleo. Além disso, as maiores reservas de petróleo do planeta estão no Oriente Médio, enquanto os maiores consumidores são os Estados Unidos e Europa, o que acabou contribuindo para a instabilidade da região. Qual região? Oriente Médio. E aqui uma outra informação. Os Estados Unidos consomem 1/3 de tudo que é consumido de derivado de petróleo do mundo e do petróleo produzido no mundo inteiro. As fases da crise ocorreram justamente em momentos em que os países exportadores de petróleo, pertencentes à OPEP, que é a organização que reúne os países produtores de petróleo, e do Golfo Pérsico, embargaram a distribuição de petróleo para os Estados Unidos e os países europeus. Isso ocorreu 3 vezes desde a Segunda Grande Guerra. O que é a OPEP? É um órgão acrônimo
da Organização dos Países Exploradores de Petróleo, uma organização internacional criada em 1960 com o objetivo de restringir a oferta no mercado internacional e pensar de forma conjunta a política de venda dos países membros. Ou seja, até então o petróleo era vendido super, hiper barato. A partir de 1960, com a criação da OPEP, o valor passa a oscilar para que os países membros produtores do petróleo da OPEP, os países membros da OPEP, pudessem sim efetivamente ganhar dinheiro, coisa que não estava ocorrendo até então, porque eram submetidos às políticas dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e da Alemanha, mais, digamos assim, mais importantes do que outra coisa. Atualmente, a OPEP conta com 14 países, entre eles Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Iraque, Kuwait, Catar, Angola, Argélia, Gabão, Guiné Equatorial, Líbia, Nigéria, Venezuela, Equador e Indonésia. Te diz alguma coisa por que a Venezuela sofre tanto ataque do exterior? A Venezuela sozinha possui a maior concentração de petróleo que nenhum outro país dos Estados Árabes possui. Daí o interesse estratégico dos Estados Unidos e as brigas todas que se tem e a imbecilidade e boçalidade do Maduro em continuar agindo como se nada disso fosse importante para o povo venezuelano. Crise do petróleo de 1973. Em outubro de 73, os países árabes exportadores proclamaram um embargo às nações aliadas de Israel na Guerra do Yom Kippur, que, como sabemos, foi um conflito na Palestina entre os palestinos e o Estado de Israel. Conflito militar entre Estados árabes liderados pelo Egito e Síria contra Israel. Em 5 meses de embargo, o preço do petróleo subiu de $3 para $12 no mundo inteiro. O momento era de crescente consumo nos países industrializados, o que garantiu que o embargo custasse muito aos países que foram embargados. Consequência da crise no mundo. Ao perceber a dependência dos países árabes, os países compradores de petróleo começaram a mudar suas políticas energéticas para evitar que algo da mesma dimensão pudesse ocorrer novamente. As consequências foram fortemente sentidas no Ocidente. Podemos dizer que esse primeiro choque do petróleo, como também é chamado, mudou o Ocidente em relação à busca de formas alternativas de energia que passaram a ser uma prioridade na gestão energética na maioria dos países. Por isso, é estratégico ter uma estratégia sobre o petróleo, saber controlar esse produto tão importante e estratégico aqui no Brasil. Os Estados Unidos, por sua vez, não quiseram investir na pesquisa em energias renováveis. Em vez disso, a resposta foi incentivar maior produção de petróleo em solo americano. Enquanto isso, os motoristas enfrentavam longas filas nos postos de gasolina e ainda lidavam com ladrões. Uma greve de caminhoneiros, que durou 2 dias, levou a um tiroteio entre motoristas a favor e contra, e até a um ataque com bombas. O Brasil implementou, em 1975, um grande projeto tecnológico chamado Proálcool, que misturava gasolina e etanol para dar maior rentabilidade ao combustível, inclusive fomentar o desenvolvimento da cana-de-açúcar e da criação de um combustível, o álcool hidratado, que também é hoje, e ainda hoje é utilizado como um combustível alternativo para os motores usuais, né? Os motores que nós utilizamos em nossos carros e etc. Crise do petróleo de 79. A segunda fase da crise do petróleo ocorreu como consequência da Revolução Iraniana,
que transformou o Irã em uma república islâmica teocrática. As revoltas sob a liderança do Ayatollah Khomeini basicamente zeraram a exportação de petróleo do Irã. Se em 1973 o barril de petróleo durante a crise era de $12, em 1979 foi para $39,50. Veja só, era $12 e foi para quase 40. 18 dólares de diferença, né? Quase que triplicou ou um pouquinho mais o valor do dólar. Então veja quanto é importante e estratégico para um país possuir reservas de petróleo. Em seguida, em 1980, houve a guerra do Irã e Iraque, que impediu a produção do Irã de se recuperar e derrubou a produção do Iraque também, porque, afinal, tanto o Iraque quanto o Irã estavam em guerra, né? Então estavam se dedicando a matar ao invés de produzir. Consequência da crise no mundo. É claro que a crise foi boa para os membros da OPEP, óbvio, sempre alguém ganha com o passar mal dos outros, principalmente nesse aspecto econômico, que lucraram como nunca, porque todo mundo que deixava de consumir do Irã e do Iraque passava a consumir dos outros países exportadores. Nos Estados Unidos, a crise não foi tão severa, nas partes do país em que a produção de petróleo havia aumentado devido à crise de 73. Mas, com as lembranças ruins, os motoristas começaram a correr para os postos, mesmo nos lugares onde não havia tanto perigo de faltar gasolina. Depois da guerra, a OPEP diminuiu sua produção e foi até ultrapassada pelos Estados Unidos. Mas, em 1985, com a Arábia Saudita querendo se destacar entre os competidores, a produção aumentou muito e causou a queda dos preços. Aqui devemos lembrar que, por detrás sempre da Arábia Saudita, existem a manipulação dos americanos, né, fazendo subir ou descer o preço do petróleo ao sabor das empresas americanas e das 7 irmãs. Crise do petróleo de 91. Em 1990, Iraque, liderado por Saddam Hussein, invadiu o Kuwait, um país da OPEP também. A crise, como crise política no Brasil pode ser abordada nos vestibulares, advindo desse fato, fez com que o preço subisse de $17 para $36. O que era 12 tinha ficado 32, tinha passado a 17 e agora, em 91, passa a $36. Essa recessão durou bem menos tempo que as crises anteriores. Mesmo assim, foi o suficiente para a crise econômica mundial que se instalou na década de 90. Os Estados Unidos logo entraram em briga contra o Iraque, o que ficou conhecido como a Guerra do Golfo, uma expedição militar bem sucedida para os Estados Unidos. Porém, na retirada do exército iraquiano em 1991, ocorreram muitos incêndios nos poços de petróleo do Kuwait, o que fez com que levasse anos para que o preço se normalizasse novamente. Consequência da crise do petróleo na economia brasileira. O Brasil é um grande produtor de petróleo, mas, ao contrário dos Estados Unidos, vende quase todo o seu petróleo para ser refinado lá fora e depois comprar de novo. É realmente sui generis isso, né? É o que a gente conversava num outro vídeo. Leva as refinarias a reduzir a sua produção para 60% e importa 40%. Pois é, dona Helena. Ou seja, quase não produzimos petróleo para consumo interno, o que nos coloca numa posição complexa durante as crises. Porque, apesar de termos a matéria-prima, acabamos sendo afastados da mesma forma pela alta dos barris, pois temos que comprar o produto de volta. No entanto, em momentos de crise como 73 e 79, o Brasil não sofreu tanto impacto, porque a Petrobras detinha o monopólio de importação e optava por uma política de importar de vários fornecedores. Olha a importância da Petrobras aí. E aí,
curtiu aprender mais sobre a crise do petróleo e entender como ela está ligada aos diversos aspectos geopolíticos internacionais e principalmente às grandes empresas produtoras de petróleo e principalmente aos Estados Unidos? E por que é tão importante a geopolítica do petróleo? Foi uma coisinha rápida, mas bastante significativa, e vamos encerrar por aqui essa coisa de geopolítica, porque é um assunto extremamente perigoso de ser conversado, principalmente no momento que se tenta destruir a Petrobras com um discurso fora de moda, um discurso totalmente antagonista ao que se sabe a respeito da geopolítica do petróleo e ao que pode ser o melhor para o Brasil, tá bom? Então, não se esqueça de fazer os seus comentários, diga se você gostou ou não gostou, e a gente vai se ver daqui a pouco no próximo vídeo. Até já!